Eu sei que te disseram que falar inglês não é coisa fácil, que você precisa de milhares de horas de estudos e práticas numa sala de aula com um professor certificado, que existe uma idade certa para começar, que você precisa aprender a ler e escrever perfeitamente para você poder falar, que você precisa buscar a fluência e que sem um material de estudos com 12 níveis e várias etapas, você não tem o suporte certo para aprender. Mas felizmente, isso não poderia estar mais longe da verdade. Meu nome é Mr. Teacher Paulo, seu novo professor de inglês, e a minha missão de vida é te ajudar a conquistar os seus sonhos, fazer com que os seus sonhos se tornem realidade com o inglês. Talvez isso pareça cheesy, meio brega ou unbelievable, difícil de acreditar, mas eu sei que aí dentro existe algum sonho ou objetivo que ia se realizar se você soubesse falar inglês e que você acabou enterrando bem fundo porque pensou que era impossível. Talvez seja viajar com a família, morar fora ou estudar, fazer um intercâmbio. Talvez seja para crescer na sua carreira e participar de eventos internacionais. Ou mesmo só para entender as músicas e séries e filmes, para você assistir todos os dias e entender. E a boa notícia é que nada disso está distante da sua realidade hoje. Inclusive, você já pode estar falando inglês e dando seus primeiros passos em questão de 4 ou 5 meses. Eu falo isso por experiência que eu tenho com os meus milhares de alunos. E pelos próximos dias, em cada um dos 5 episódios da nossa série, você vai passar pela experiência de ser um deles. Você vai entender que isso significa muito mais do que só aprender a falar inglês. E os meus alunos são os meus xodós, os meus queridinhos. Eu faço quase de tudo para fazer eles aprenderem. Eu canto, eu faço graça, eu passo vergonha na rua e não tenho medo de ser hardcore, tough, se eu precisar. Porque a verdade é uma só. Eu falo e ensino o inglês da vida real. O inglês das ruas, dos eventos, aqueles que os nativos falam e que você vai realmente usar no dia a dia. Chega de métodos empoeirados e enrolação. Você vai perceber que o meu compromisso é único e exclusivamente com os seus resultados. Cada um dos meus alunos sabe muito bem disso. E o mais incrível de tudo isso é que eles atingem o que eles tanto sonhavam em um tempo muito menor do que eles sempre imaginaram. A quantidade de coisas novas que eles fazem e criam nas suas vidas, porque agora já sabem falar inglês. Alguns finalmente trazem os filhos para cá para crescer e estudar na segurança dos Estados Unidos, onde eu posso dizer realmente a vida é muito boa. Ou simplesmente passam a viajar mais, porque isso se tornou fácil e seguro. Outros começam a ver possibilidades novas na sua profissão que nunca tinham visto antes. E alguns até me dizem, Teacher, eu achava que eu conhecia séries e músicas que eu ouvia, mas eu estava completamente errado ou errada. É como se eu tivesse entrado num novo mundo e a verdade é que tudo isso já estava lá, pronto para acontecer na sua vida. Você só precisava do método certo para desbloquear o seu inglês. Então eu quero que aí, sentado onde quer que você esteja, seja na sala com a família, sozinho no quarto, ou no escritório, no seu carro, ou em qualquer outro lugar, você pare por um momento e visualize o porquê você quer falar inglês. Pode ser uma imagem de você e sua família na Disney, como eu estou aqui agora, ou você ouvindo uma música ou vendo um vídeo no Facebook, entendendo tudo, onde você está, o que você está vestindo, para quem você vai contar quando tiver sucesso. Pense em tudo isso, porque isso vai acontecer na sua vida. Se deixe criar essa nova imagem na sua cabeça, porque essa é a imagem que vai te guiar durante a Semana do Inglês da Vida Real. Isso que vai acontecer nos próximos dias durante os 5 episódios já aconteceu com cada um dos meus alunos e já aconteceu comigo. Já teve uma época que a Disney era pra mim um sonho impossível. Tão impossível que eu tinha raiva e dizia que não queria vir pra cá de maneira nenhuma. E eu nem sonharia em falar inglês porque inglês era ruim. Mentira! E hoje eu não somente dou aulas de inglês, como praticamente moro dentro da Disney. Minha casa é praticamente o quintal da Disney. E já vou te dar spoiler! Aprender inglês vai ser mais fácil do que você imagina e muito mais divertido também. Em questão de poucos meses você já pode estar vivendo isso. E é por isso que eu sempre digo para os meus alunos que se eu posso, você pode.
se eu consigo falar inglês, você consegue falar inglês. E eu vou te provar isso nos próximos dias. E eu também vou te contar um pouquinho mais sobre a minha história, que é uma inspiração, e mostrar o meu método de aprendizado do inglês, o Mysterious Repetition, que é a parte do English Evolution, o meu treinamento fechado, VIP. Eu vou te mostrar também o esquema das escolas de inglês, aquilo que elas criaram no Brasil para segurar o seu dinheiro e não te ensinar nada. E vou tirar todas as suas dúvidas e mostrar a história de alunas e alunos meus que são como você e já estão falando inglês. Mas antes, no episódio de hoje eu quero te contar sobre os 4 mitos que te contaram a vida inteira sobre falar inglês e porque eles realmente são somente mitos, não são verdade. Talvez você ache que já saiba alguma coisa que eu falei, discorde ou até não acredite que eu vou falar para você, mas entenda, o meu método funciona. Milhares de pessoas usaram e tiveram resultado. Você não precisa concordar, acreditar ou me apoiar. Você não precisa nem pensar muito nisso. É só ouvir de cabeça aberta e fazer tudo o que eu vou te mostrar aqui. E os resultados vão mostrar a verdade. Então vamos para os mitos. O primeiro mito é o mito da fluência. E o problema com esse sapequinha é que ele é tão espalhado que está mais para a lenda urbana da fluência. Olha, qualquer pessoa que tenha passado na porta de uma escola de inglês e veja, não precisa nem ter entrado, conhece muito bem esse mito. Fique fluente em 6 meses, ou seu dinheiro de volta. Mas é que o nosso método de repetições e aulas diárias sem tarefa de casa foi certificado pelo Conselho Internacional do Inglês e... O próprio Shakespeare sancionou isso. E você sabe qual que é o nome disso tudo? Marketing. Isso não tem nada a ver com aprendizado. Olha só, para começar, o que é ser fluente? Falar sem pensar? Viver sem traduzir? Conseguir viver e fazer absolutamente tudo nessa outra língua? As pessoas têm uma ideia muito errada sobre fluência. Eu tô cansado de ver pessoas que querem fazer uma viagem com a família aqui para Disney, travadas. E não conseguem fazer nada porque algum professor convenceu elas que elas precisam ser fluentes para viajar. E aí você fica... Meu Deus do céu, eu preciso ficar fluente em 6 meses, em 2 anos, 3 semestres. Não! Essa pressão por querer ser fluente é uma das coisas mais nocivas que existem. No primeiro momento, você só precisa saber se virar, se comunicar, para se desenvolver ao longo do tempo. Practice makes perfect. Não é da noite pro dia que você vai ficar fluente. E você tem que estudar para se comunicar e não para ficar fluente. A fluência vai vir com o tempo. Fluência é algo que vem naturalmente. E você não precisa disso para falar inglês no primeiro momento. E o pior é que essa palavrinha de 8 letras está impedindo milhões de pessoas de começar, porque elas acham que é impossível. Lembra aí, por exemplo, de algum sobrinho ou primo seu que você tenha visto nascer. Depois que ele começou a falar, quanto tempo levou para ele ficar realmente fluente em português? Anos, não é? Ele até se comunicava bem, mas naquela língua meio Tarzan, mim, querer, água. Sem saber metade das palavras ou como formar uma frase completamente. Eu sei disso porque eu tenho os meus Tarzanzinhos em casa também. E isso, sendo que a vida dessa criança é aprender português, mais nada. Em casa a gente só fala português e leva tempo. Aí você soma esse mito ao senhor marketing absurdo que essas escolas de inglês e cursos online fazem, prometendo fluência em questão de meses até semanas e pronto. É uma receita perfeita para você fazer um belo bolo de não consigo falar inglês com uma coberturazinha de perdi meses da minha vida nesse troço. Impossível. Você quer um exemplo? Algumas semanas atrás eu trouxe 6 das minhas alunas aqui para Disney para passear e viver uma imersão. E nenhuma delas é fluente. Aliás, algumas começaram o curso há 2 meses, outras há 4 meses. Vocês acham que elas passaram vergonha? Mas é óbvio que não. Elas saíram daqui realizadas, porque elas se viraram, falaram com todo mundo, até com nativos, e deram um show. Aí vem o segundo mito, o mito da gramática. Antes de mais nada, deixa eu te fazer uma pergunta. Você pensa em gramática quando você fala português? Peraí, deixa eu fazer uma frase adjunta de nominal ou preposição? O que vem antes, vocativo? Claro que não! Você não fica pensando no verbo, no predicado? Ou no adjetivo, ou na preposição aqui? Sua mãe começou a te ensinar adjunta de nominal e substantivo simples ou composto primeiro? Mas é claro que não!
O que ela te ensinou foi: papai, mamãe, quero água, quero ir fazer pupu. Ela te ensinou uma maneira para que você pudesse se comunicar, só para depois, na escola, você começar a pensar nisso. A gramática, ela é importante, mas ela não pode ser essencial para o seu começo. Falar inglês que é o essencial. Infelizmente, essa é uma das maneiras que as escolas de inglês têm para fazer com que você ache que está aprendendo. Sabe como? Te dando um conteúdo com cara de avançado, mas que na verdade não vai te ajudar quase nada a falar em inglês. Vai só te transformar num robô que não faz sentido nenhum falando. O meu caminho é muito diferente. Eu não aprendi em livros texto como a maioria das pessoas aprende. Eu aprendi com filmes, com música. Eu passei muito tempo treinando vocabulário, frases feitas, listening e speaking, e muito menos tempo estudando gramática. Olha, para ser bem sincero, eu fui estudar gramática para valer mesmo quando eu queria me tornar professor. Ai, mas teacher, você não ensina gramática então? Claro que eu ensino, porque gramática ela é essencial, mas eu ensino direito, uma coisa natural, direto ao ponto, na hora certa. No meu curso, para você ter uma noção, ela é o penúltimo módulo somente, para que você aprenda naturalmente a comunicação e depois entenda por que tudo funcionou daquele jeito. Aí vem o terceiro mito, o do Por que, professor? Por que você usou o has ao invés do have? Professor, por que você usou o get nessa frase? Olha, quando eu dava aula, a gente sabia exatamente quem eram esses alunos. Ó, lá vem a Mariazinha do porquê. E sabe qual o problema da Mariazinha? Ela tá tão tensa querendo aprender que ela não aprende. Ela está tão preocupada em questionar as coisas comparando o português com o inglês que ela não aprende. Não é errado perguntar, você tem que perguntar. Mas se você ficar sendo um Zé Porquê ou a Maria Porquê, você nunca vai andar. Se você for ficar questionando, racionalizando tudo que você fala ou estuda, comparando mais uma vez o português com o inglês, você não vai aprender. Você vai ficar tentando entender o porquê de tudo e nunca vai conseguir entrar num estado de concentração e tranquilidade para que o novo idioma simplesmente faça parte, do seu interior, do seu cotidiano, faça parte do seu cérebro. Por que você fala uma frase em português de um jeito específico? Porque simplesmente você quis. A língua tem muitos caminhos e não existe só um certo. Não tem nada de errado em querer aprender. Mas pare de bloquear o seu aprendizado e foque em ouvir e depois falar e falar. Deixe os seus porquês para depois, quando você já estiver com tudo internalizado, ok? Aí vem o meu preferido, o quarto, o mito Gabriela. Mas como assim Gabriela? Vocês já viram a novela? Muitos anos atrás, ela era assim, mais ou menos assim, tinha um refrão de uma música. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Professor, eu não aprendi inglês nunca, minha pronúncia é horrível, nunca melhorei, nunca vou melhorar, vou morrer sem falar inglês. Fala sério, hein? Tô velho demais, nunca vou aprender inglês. Ou tô novo demais, não tenho capacidade. Mito! Pare de acreditar nisso. Você não nasceu falando português. Você aprendeu português e por que você não vai aprender inglês? Seu cérebro vai encolher? Não, isso é um mito. Se você fala português, você pode falar qualquer outra língua e ponto final. Você não sabia fazer o trabalho que você faz hoje. Ou você não sabia cozinhar ou dirigir e hoje você sabe. E agora, como? Foi milagre? Não, foi trabalhando, exercitando, cozinhando, dirigindo, praticando. Practice makes perfect. Então como você vai falar inglês? Simples, praticando. E o pior, esse mito é uma pegadinha que o teu cérebro prega em você. Pelo simples fato de que o papel dele é te proteger para que você não faça coisas diferentes que possam gerar algum certo constrangimento ou decepção ou frustração no futuro. Você quer ficar no seu quentinho, no confortável, mas isso não é bom. A zona de conforto é péssima. Você precisa se treinar para superar isso. Até porque, o que você tem a perder? Até hoje você tem acreditado que não conseguia, que era difícil, que não era para você. E até onde isso te levou? A lugar nenhum. Você continua sem realizar os seus sonhos, sem aprender inglês e o pior, achando que a culpa é sua. Mas agora isso tudo acabou. E agora começa um novo momento em que você vai falar inglês e vai realizar o sonho que você imaginou. E no próximo episódio da nossa série, eu vou te explicar mais sobre o porquê você ainda não aprendeu. Eu vou te contar sobre os esquemas das escolas para ganhar dinheiro com o seu bloqueio, para você nunca mais cair nessa, e te contar também sobre como eu me tornei professor sem nunca ter feito uma aula.
E eu estou com você. E também as centenas de pessoas que estão participando dessa série também estão. Se você acha que também consegue, deixa aqui abaixo o seu comentário me falando qual foi o grande motivo de você querer falar inglês. Para nós começarmos a criar uma comunidade de pessoas que terão suas vidas transformadas através do inglês. Muito obrigado por assistir essa aula até o final e vamos espalhar o inglês pelo mundo. Compartilhe essa aula com um amigo ou amiga que precisa aprender inglês hoje mesmo. É só utilizar os botões aqui embaixo. E não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, que devem estar por algum lugar aqui desse vídeo. E como sempre, eu te agradeço muito pelo seu carinho, pela sua atenção, pelo seu tempo, e eu te vejo na nossa próxima aula. See you next class. Bye bye. E lembre-se que se eu posso, você também pode.